Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 9 de fevereiro do ano 2016. Quando Deus escolhe uma pessoa, ninguém deveria duvidar. Quem vem cumprindo conforme escrito está na Sagrada Escritura, não mente, não finge e sempre contente está, como é esse teu caso, irmão. Nós podemos ver o esforço que vens fazendo para que todos cumpram com as suas obrigações perante Deus, nosso Pai e Criador. Vê que tamanha bondade Ele tem. Tudo o que criou, nada cobra de ninguém, e sempre está pronto para perdoar as falhas que a pessoa comete. Por exemplo, eu cometi em achar que Maria tinha me trocado por outro homem, mas foi só fruto de minha imaginação. Mas senti que eu é que estava errado, onde um anjo precisou me esclarecer. Este é o erro de muitos que vêm por este caminho, porque quando Deus escolhe uma pessoa, ninguém deveria duvidar, para não sofrer várias consequências. Este que escreve é um enviado de Deus para que todos possam seguir seus últimos passos para a eternidade. Bento da Conceição não é só um líder, é um anjo que ainda não teve seu corpo incorruptível, mas é um enviado de Jesus sacramentado. Por isso a vós eu peço, irmãos, agradeçam a Deus por este que está a serviço do Senhor. Quando no livro a palavra viva de Deus, olhando no livro a palavra viva de Deus, jamais deveriam duvidar desta pessoa, que todos nós podemos ver que nada errado está para com o nosso Salvador, que é Jesus sacramentado. Ele presente está junto a este varão, que quer dizer, fiel amigo de todos nós, que também já fomos no passado servidores de Cristo enquanto estávamos na terra. Agora estamos gozando da vida eterna, onde estamos esperando por vocês. Como aqui é céu também, então todos nós juntos estamos com vocês para ajudar nesta caminhada rumo à salvação. Só basta obedecer aos mandamentos conforme foram escritos e seguir este último enviado por Deus, nosso Pai, como eu fui, que cuidei do menino Deus e sua santa mãe, que é a nossa também. Então ajudem a cuidar para terem eles por toda a eternidade, como nós já temos Jesus e Maria, onde formamos uma só família. Eu, José, a vós agradeço por terem-me também como seu irmão. José, filho de Maria e Papa Pedro II. O mês de março é dedicado a São José, né? Em honra a São José. E a irmã Carminha me presenteou com esse livrinho aqui, onde eu venho, estou quase terminando de ler, e é doutrina, oração e exemplos. Os exemplos que tem aqui são 30, é para cada dia uma oração, um exemplo e as orações que devem ser feitas, né? O exemplo que tem aqui são 31 exemplos, um mais bonito do que o outro. Eu vou ler aqui então, como hoje é o último dia, né, do mês, no caso, dedicado ao mês de São José, eu vou ler e falar sobre ele aqui então um pouquinho. O exemplo. A Santa Igreja é semelhante a um barco que antes de chegar ao ponto do destino está sujeita a horas de passar e de tormenta. Os cristãos vão nesse barco, sendo São José o padroeiro oficial da Santa Igreja por proclamação de sua santidade Pio IX. Confiemos nele até chegarmos ao porto de salvação que é o céu. Ouçamos o relato do seguinte fato. Nos mares de Flandres, seguia um barco que levava a bordo muitos passageiros, entre os quais 2 frades franciscanos. Houve um terrível naufrágio, no qual pereceram 300 passageiros. Os 2 frades franciscanos
tiveram a sorte de se agarrar a uma prancha solta do navio, e assim nadaram 3 dias e 3 noites, exaustos, sem forças, mas como que pregados àquela tábua de salvação. Nesta aflição invocaram São José, de quem eram devotíssimos, e eis que um jovem de angélica figura lhes aparece, e dando direção à prancha, conduziu-os com velocidade de relâmpago em direção à terra, sãos e salvos. De joelhos agradecem primeiro a Deus e depois ao desconhecido, a quem perguntam o nome. Sou São José. Respondeu, e depois de lhes ter dito quais foram as suas maiores dores e maiores alegrias, prometeu grandes graças a quem as honrasse neste mundo, e desapareceu em seguida, deixando aqueles frades inundados de alegria. Daqui nasceu a devoção em honra das 7 dores e 7 alegrias de São José. E eu vou ler aqui agora também, as 7 dores e 7 alegrias de São José. Na mensagem que passou ao nosso amado profeta, ele diz ali, que sofreu quando soube que Maria já estava grávida. A primeira tristeza e dor foi quando São José viu sua Santíssima Esposa com sinais de haver concebido, não podendo julgá-la mal e não compreendendo aquele mistério, quis ir embora para não ter de acusá-la, pois, como mandava a lei, a mulher adúltera era apedrejada. A primeira alegria foi quando o anjo lhe revelou que o acontecido com sua esposa era fruto do Espírito Santo. A segunda tristeza e dor foi quando viu Jesus nascer em um presépio e sua Santíssima Esposa sem lar condigno dar à luz ao Messias. A segunda alegria foi quando ouviu a suave música dos anjos que cantavam: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. E ainda quando os pastores vieram adorar o menino, contando o que lhes fora dito. A terceira tristeza e dor foi quando viu as lágrimas de Jesus ao ser circuncidado. A terceira alegria a teve quando pôs o menino o nome de Jesus, como lhe fora mandado pelo anjo. Jesus quer dizer Salvador. A quarta tristeza e dor a teve quando, apresentando Jesus no templo, lhe foi dito profeticamente o que Jesus teria de passar e que a alma de Maria Santíssima seria trespassada por uma espada de dor. A quarta alegria teve quando o santo velho Simeão lhe disse que Jesus, com os seus sofrimentos, seria causa de salvação eterna para muitos, como o Messias que era e para isso viera ao mundo. A quinta dor a teve quando o anjo apareceu-lhe em Nazaré, mandando-lhe que fosse com Jesus e sua mãe para o Egito, pois o rei Herodes queria matá-lo. A quinta alegria teve quando, depois de muitos trabalhos e perigos, chegou ao Egito e viu o menino livre das mãos de Herodes. A sexta dor teve quando o anjo novamente lhe disse que voltasse para a terra de Israel, porque temia que Arquelau, filho de Herodes, e tal tirano como o pai, quisesse tirar a vida de Jesus. A sexta alegria teve quando o anjo anunciou e disse-lhe que fosse viver em Nazaré, na província da Galileia, que não estava debaixo do domínio de Arquelau. A sétima dor a teve quando Jesus, na idade de 12 anos, se perdeu em Jerusalém, e o santo, muito aflito, andou com Maria em sua busca por 3 dias. A sétima e sua mãe para Nazaré, onde viveram em harmonia e paz com o mundo, como o mundo não conhece. Então essas são as 7 dores e as 7 alegrias de São José. Quem puder adquirir um livrinho desse, é muito bonito. Tem 31 exemplos dados aqui da vida de São José, milagres, maravilhosos. O pai, uma época, o nosso profeta, uma época da vida dele, ele perguntou a Jesus se tinha permissão de saber quem eram os protetores, os santos protetores dos filhos dele, da mãe, e Jesus falou para ele:
E eu sempre fui muito devoto do padre João Batista Ross, né? Porque o pai sempre falava do padre João Batista Ross o tempo todo. E o meu santo protetor é São José. Mas como o santo não tem ciúme, né? Graças a Deus, eu continuo ainda muito devoto do padre Rocha, mas agora também bastante do padre de São José, né? E agora com esse livrinho eu vou aumentar ainda mais a minha devoção. Me esclareceu bastante coisa aqui. A grandeza que é São José. Como Deus, como Jesus, né? Não consegue dizer não para ele. Tudo que ele pede, por intermédio dele, né? Que a gente pede, as pessoas alcançam. É incrível aqui os relatos. Todos os milagres alcançados, claro que é Jesus que concede, né? Mas através de São José, Jesus não diz não para ele. Cede, sempre cedeu, em gratidão, né? Com muita gratidão, porque a gente sabe mais ou menos um pouquinho só da história, mas como São José deve ter sofrido, né? Um pouquinho só dessas dores dele aqui, a gente já tira uma ideia. Imagine vocês, naquela época, né? Tudo era difícil, agradar a Deus, agradar a Maria, né? Quantos escárnios talvez não passou, quantas tristezas, quantas dúvidas, né? Por isso que nós devemos nos agarrar nesses exemplos e trazer para a nossa vida. Quando a gente tem dúvida, às vezes, de alguma coisa, deixa o tempo passar. Eu estou aprendendo muito dessa forma. Eu era muito explosivo, né? Tudo na hora. Ainda está um pouco da minha vida, ainda está assim, mas eu vou mudar se Deus quiser. Dar tempo ao tempo, e a resposta sempre vem. E a gente percebe que sempre estava errado. É difícil a gente botar os pingos nos i e pensar assim, poxa, eu estava certo. Não, a gente está sempre errado. Então, quem puder adquirir esse livrinho, ó, a irmã Carminha me deu, talvez ela saiba o endereço onde consegue. Livro ótimo para a gente ter em casa. Os 31 dias do mês de março, com orações e exemplos da história de São José. Boa noite a todos, vamos ficar agora com a bênção do profeta. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui, pessoal lá fora, eu vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José, boa noite.